Olá, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre a paternidade de Deus. É um assunto lindo, assim, né? Que a gente volta e meia fala nisso de novo, né? E aí eu convidei a Cíntia já entrou aqui. Compartilhar aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Bom dia, Sim. Bom dia. Tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. Então, falar da paternidade de Deus é algo fundamental, né? Porque quando a gente sabe a nossa identidade de filho, quando a gente conhece, quando a gente tem certeza da nossa identidade como filhos de Deus, a gente se posiciona de uma maneira diferente, né? A gente consegue tomar posse do que é ser e caminhar como filhos amados de Deus, né? Do Deus vivo. Vamos Então, orar vamos para a orar. gente começar? Yes. Ora aí, por favor. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estarmos na Tua presença, Senhor. Mas essa manhã, Pai, Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha conduzir essa live, Deus, venha falar através das nossas vidas, Pai. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, das nossas vontades, dos nossos desejos, ó Pai. Ó Deus, até do nosso conhecimento, Senhor, para que o Senhor venha falar através de nós, venha falar para nós e através de nós, Deus. Nós queremos ser edificados nesta manhã com a Tua palavra, Senhor, com o Teu amor e com a Tua paternidade maravilhosa nas nossas vidas, Deus. E que todos que assistirem, Senhor, possam ser tocados, transformados, ó Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos e clamamos. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. O que você pensa sobre esse tema, Cíntia? O que Deus colocou no seu coração? É um tema muito forte, né? Eu li o material que você me mandou e compara muito com a adoção, né? Uma família que adota uma criança, todos os direitos que ela adquire, e assim, e como é real, né? Como a pessoa se torna realmente um filho. E quem nos possibilitou essa adoção foi Jesus, né? Por intermédio dele. Nós fomos adotados pelo Senhor. Eu ouso dizer até que nós somos reconciliados, né? Porque Deus já tratava Adão e Eva como filhos, né? E quando houve esse rompimento do pecado, que eles decidiram, né, como o filho pródigo, que decidiu desbravar o mundo com seus próprios olhos, com suas próprias vontades. Mas num dado momento, ele se voltou para Deus, né? Ele voltou para o Pai, porque ele viu que não fazia sentido nenhum estar lá fora, né? Buscando desejos, e ele viu que ele acabou com tudo que ele tinha, porque ele buscou só os próprios interesses, né? Ele buscou só as próprias vontades. E quando ele vivia com o pai dele, nunca faltou nada, né? Nunca. Então, assim, eu acredito que a humanidade, ela não sabia voltar para Deus, né? Uhum. Eles tentaram de várias formas e Deus sempre tentou ajudar. Então, ele mandou Abraão, falou com Abraão, né? Colocou toda a visão de paternidade e o povo não soube voltar para o pai. Então, depois Precisou veio. Jesus vir mesmo, né? Jesus veio Foram vários, o trazer essa Senhor levantou paternidade. vários para que tentassem traçar um caminho de volta para Deus. Mas a humanidade travava, em um certo momento ela voltava tudo de novo, né? Então, foi preciso ele mandar o próprio filho, o Uhum. primogênito, né? Por que a palavra de Deus diz sobre o primogênito? Porque ele foi o primeiro, né? Ele que. Ele inaugurou, né, a paternidade de Deus. E junto com Deus ele formou
toda a terra, e formou o homem, e formou todas as coisas, né? Então, ele mesmo participou da formação dos irmãos, da formação, né? De toda a humanidade. Então, assim, ele não tinha outro, né? Mandaram vários, Deus levantou vários, mas não tinha outro que pudesse fazer o serviço completo. Então, Jesus veio para mostrar esse caminho de volta ao Pai, essa reconciliação, para que a gente volte como filhos pródigos. E aí é comparado à adoção, porque eu acredito que Que assim, foi um resgate, né? que foi um A pessoa resgate. que ela tá órfã, ela tá abandonada, né? Por isso que quando a gente não consegue entender, não consegue tomar posse realmente do nosso lugar de filho, filhos, né, que foram resgatados através de Jesus na cruz, quando a gente não consegue se apossar disso, a gente vive desconectado, a gente vive órfão, né? Mesmo às vezes tendo nosso pai natural, se a gente não consegue resgatar nossa paternidade em Deus, a gente vive como órfãos mesmo, né? E uma pessoa que é órfã, ela não acessa nada do que ela tem direito, porque ela É, se vê como órfã, né? Então, eu acho que isso eu acho que é um dos assuntos principais, assim, da humanidade, é a paternidade, né? Porque é, é a paternidade que nos dá a direção, é a paternidade que nos dá a identidade, ou seja, é ela que nos mostra de onde a gente veio, para onde a gente está indo. Esse senso de propósito, ele fica totalmente perdido se a gente não tem a nossa paternidade resgatada, né? E a paternidade de Deus, ela é a nossa paternidade original. é. Né? Eu separei até uns versículos aqui que falam sobre isso, né? É, é, a gente pode começar falando. Você quer falar alguma coisa antes de eu ler aqui algumas passagens? Não, é que você falou, né, sobre a gente reconhecer a identidade, né? E uma das coisas que Deus fala na Bíblia é que ele nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então, quando a gente reconhece essa paternidade, a gente busca trazer de volta a identidade, a gente busca trazer de volta essa imagem e semelhança, né? Isso, Então, a gente tem que pedir para que Deus nos ensine, nos ajude a resgatar essa imagem e semelhança, né? E assim, quando você vê os passos de Jesus, quando você vê do que se trata essa imagem e semelhança, são coisas muito fortes, né? Muito únicas e que faz diferença total na nossa vida. Então, uma delas que tem mexido muito comigo ultimamente é a fidelidade, é a constância, é a disciplina, né? Você vê que o sol nasce todos os dias, ele se põe todos os dias tudo acontece, ou seja, Deus ele é um Deus constante, é um Deus fiel em tudo que ele fala, inclusive, né, desde a criação, a humanidade, o mundo trabalha dessa forma, né? O nascer do sol, o pôr do sol e toda a sustentabilidade que existe do planeta é, é, é a constância de Deus, né? É a é, fidelidade de Deus, é a disciplina de Deus. E a gente vê isso todos os dias, mas a gente não identifica que é algo que nós precisamos viver, né? e Então, que está em nós, né? Assim, se a gente veio de Deus, como a gente veio de Deus, isso está em nós já. Muitas vezes perdido, muitas vezes abafado, embaixo de alguns escombros, né? Por aí. então, quando você tem essa paternidade resgatada, né? Quando Jesus, né? Quando a gente aceita Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente reconhece essa paternidade. Oh, muito obrigada. Essa é a açúcar mesmo? Não, É com açúcar? Eu não peguei. obrigada. Não precisava, depois eu ia lá. Desculpa, gente. E aí, então, assim, é quando a gente aceita Jesus como único Senhor e Salvador da nossa vida, a gente reconhece essa paternidade e a gente tem que ir a fundo nela, né? Não só são palavras e assim, e aí
algumas coisas se transformam imediatamente, né? Porque você percebe o amor de Deus, você percebe muita coisa e aí muita coisa muda de imediato. Mas a gente acha que é só isso e pronto. E aí a gente vive um amor raso, né? Uhum. Só que existe uma profundidade muito maior. E quando você olha a grandeza de Deus e tudo que Ele é capaz, e tudo que Ele faz, né? E aí você vê o tanto que a sua vida é rasa, né? Uhum. Porque cadê a profundidade de Deus, do poder dele, da glória dele sendo manifestado na sua vida? A gente vai com Deus até onde a gente se permite ir mesmo, né, Cíntia? Com certeza. Deus, ele está sempre disponível, ele está sempre de braços abertos, ele está sempre ansiando por viver algo íntimo e profundo conosco, né? Mas ele só vai até onde a gente permite, né? Essa parte da nossa responsabilidade, da nossa iniciativa, é muito importante, né? A gente reconhecer, porque quanto mais a gente se rende, mais Jesus vai revelar a paternidade de Deus para nós. Obrigada. Né? Quanto mais a gente se rende, mais a gente tem acesso a isso, mais os nossos olhos são abertos para a gente conseguir perceber e tomar posse disso. Realmente, cara, é um lugar de filho amado. Essa é a minha postura, essa é a minha posição correta. E aí, através desse realinhamento, tudo na nossa vida vai sendo realinhado, né? Vai sendo reajustado a essa verdade. Mas enquanto a gente não consegue enxergar essa verdade, tomar posse, a gente vai vivendo migalhinhas. A gente vive migalhas, a gente vive como órfão. A gente vive debaixo de uma orfandade, né? Me veio uma coisa aqui agora na cabeça que eu acho que pode até se comparar. É como descascar uma cebola, né? As camadas, né? Quando você aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você só descasca ali a capinha, né? Mas a partir do momento que você vai mergulhando na presença de Deus e se permitindo resgatar toda a paternidade, toda a imagem e semelhança, você vai tirando camada por camada de quem você aprendeu a ser até hoje Isso, para quem você realmente tem que ser, né? Então, exatamente. Quem você nasceu para ser. eu escutei uma palavra, da- eu esqueci agora o nome do pastor, mas ele fala que cada ciclo do Senhor na nossa vida, a gente passa de novo pela mão do olheiro, né? Que Uhum. Cada processo, né? De cada cura, cada processo, que ele restauração. destrói tudo e refaz tudo, né? Por isso que assim, a gente às vezes pensa, nossa, mas eu aceitei o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida, né? Deus já fez nova todas as coisas. Não, Ele faz nova todas as coisas o tempo todo. Sempre. O tempo todo Ele precisa é, quebrar tudo e fazer tudo de novo, porque para cada ciclo que nós temos que viver, para cada processo que nós temos que viver, nós precisamos de um novo preparo, né? Isso. Uma nova formação dele em nós. Então, por isso que eu comparei a cebola, descascada a cebola, né? Porque você vai tirando ali cada camada, até de fato você chegar a ter tudo. E quando você tem tudo, é quando você está vivendo, né, com Deus já. Eu não acredito que a gente vai viver todo esse processo aqui na Terra. Eu acredito que, né, a partir do momento que você começa a viver ele, você já vai entrando na Já é um eternidade. treinamento. Isso. Já é um treinamento para aquilo que a gente vai viver eternamente com o Pai, né? É, E é muito libertador, né, assim, de quando a gente consegue se enxergar como filha amada de Deus. é, Gente, parece que assim um portal se abre na nossa vida, é. né? Eu tenho ouvido falar muito também de que Jesus, ele quer casar com a igreja madura, né? Ele não Uhum. quer casar com a igreja bebê. Seja mimada, né? E eu acredito que a gente, assim, a gente para muito no início, né? Do só aceitar Jesus como único Senhor Salvador da nossa vida e viver só aquela primeira camadinha ali, que é o beabá, que é o leitinho, né? Na Isso. mamadeirinha ali e tal.
e a gente não tem vivido a maturidade que Deus tem para nós. Então, assim, todo esse processo que a gente está falando, de resgatar toda a paternidade do Senhor, a imagem e semelhança dele, o caminho de volta ao Pai, tudo isso, né, que a gente fala são processos de amadurecimento em Deus. E a gente tem essa consciência de que Jesus, ele vem para casar com a noiva dele. E ele não vai casar com uma criança. Ele vai casar com uma noiva madura, né? Com uma noiva que esteja preparada. Sabe o que está fazendo, consciente, né? Deus tem me falado muito sobre isso, Intencional. Você ampliação fala de muito, consciência. né? Você fala muito sobre o intencional. E assim, eu sei que a gente procura muito um pai em Deus, né? Mas a gente tem que ter a consciência que Jesus procura uma noiva. Isso. Mas eu acho que é um processo mesmo, né, Cíntia? Quando a gente resgata a nossa paternidade em Deus, quando a gente consegue resgatar isso, a gente começa a viver algo novo em todos os aspectos. A gente resgata a nossa identidade, né? E aí a gente vai sendo amadurecido. A gente tem condições de amadurecer. Antes disso, a gente não tem nem acesso. A gente vive alienado, né? A gente vive alienado de uma grande herança que é nossa, mas a gente muitas vezes não acessa, porque a gente entende que a gente tem algo melhor para viver, que a gente, né? A gente vive realmente alienado. E quando isso é restaurado, quando isso é resgatado, a gente recebe novas vestes, a gente recebe uma nova autoridade sobre a nossa vida. Por quê? Porque a gente está pronto. A gente passou pelo processo da restauração. E aí esse processo da restauração, ele é essencial para a gente amadurecer como filhas de Deus, como filhas que sabem o seu lugar em Deus, né? Como filhas que sabem guerrear, que sabem do poder de Deus que está em nós, que sabem do nosso propósito, da importância de a gente se posicionar, né? Porque quando a gente se posiciona, as pessoas ao nosso redor, elas são liberadas para se posicionarem também, né? Então envolve muita coisa, não é só sobre nós. Quer dizer, não é nada sobre nós, né? É sobre aquilo que o Senhor vai fazer nesse processo de resgate, nesse processo de restauração. E como você bem falou, a ponte para a gente resgatar, né, para a gente fazer esse caminho de volta para o nosso Deus, né, para o nosso Pai, é Jesus. É Ele quem vai nos revelando mais e mais dessa paternidade. É Ele que vai nos revelando mais sobre o caráter imutável de Deus, né? Sobre a ordem. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus que faz as coisas com constância e não desiste. Ele não entrega os pontos. Ele já conhece o final. Ele já conhece o final de tudo, né? Então a gente passa a viver a gente começa a se tornar parecido com ele, porque a gente começa a conviver com ele. A gente resgata esse relacionamento com o nosso É. Deus Pai. Você vê que quando a gente tem uma amizade muito forte com alguém, a gente vai se parecendo com ela, né? Uhum. Por Até o exemplo, jeito de falar, tudo, né? A gente vai. por exemplo, no nosso casamento também, a gente começa a ficar parecido com o nosso marido, né? O nosso marido começa a ficar parecido com ele. Isso se chama interação, né? A gente fica Isso. tão inteiro um com o outro que a gente se parece um com o outro. E é isso que a gente tem que buscar em Jesus. É ter um relacionamento tão íntimo que a gente se pareça com Ele. E é isso que Ele quer que a gente busque. Porque Ele fala o tempo inteiro sobre imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então, assim, é isso que nós temos que buscar. É parecer com Jesus. E parecer com Jesus envolve uma profundidade de intimidade, né? Não é? É igual a gente É, está falando sobre descascar a cebola. É você ir camada por camada. Vencer herança por herança de Adão e de todos seus antepassados, né? isso. É isso, Por isso que é envolve. importante morrer para o velho, né, Cíntia? Morrer para tudo que é velho mesmo, né? E quando a gente aceita Jesus, é por isso que é necessário que aconteça isso. Uma morte do velho.
Por quê? Porque a velha criatura, ela tinha a velha mentalidade, ela tinha os velhos hábitos dela. Quando a gente entende quem nós somos em Deus de verdade, a gente não aceita mais aqueles velhos hábitos. A gente não quer mais saber daquela velha identidade. A gente já tomou posse de tudo que é novo. A gente tomou posse de tudo que é novo. A gente consegue resgatar isso. E a gente olha, nossa, se o meu Deus é assim, eu vim dele, eu sou filha dele, eu tenho a genética dele, né? Eu também sou assim. Por que não? E aí, os nossos olhos, por isso que é muito legal, né? A gente começar a enxergar a nós mesmos. Depois que a gente enxerga o Pai, e a gente enxerga o caráter dele, a personalidade, o jeito dele, as características dele, a gente começa a se identificar. Tá mudo. Fala muito sobre isso, né? E a gente vai ter que encerrar aqui, Cintia, eu vou ter que sair. Oh, Voltou. Então vamos orar para encerrar, né? vamos, deixa eu só ler aqui o Salmo 103, um trechinho dele que fala sobre isso, e aí a gente faz a nossa oração final. O Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem. Então, assim, se você não crê, se você não acredita, você não consegue acessar isso, né? Por meio da fé no Senhor Jesus que a gente acessa a nossa paternidade em Deus e começa a temer a Deus, né? O temor do Senhor é isso, é reconhecer a autoridade, a soberania dele sobre as nossas vidas, o poder infinito dele, né? Então, o Senhor é como um pai para os seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó, foi ele que nos criou, ele sabe o que ele criou, né? Ele sabe o que tem dentro de nós. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém, e desaparecemos, como se nunca tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos filhos, dos que guardam sua aliança. Então, assim, não para em nós. Ele vai seguindo de geração em geração, né? Esse poder poderoso de Deus. E algo que mexe comigo é essa questão de eternidade e eternidade. Ou seja, até a eternidade existem ciclos na eternidade. Por isso Isso, que eu não acaba acredito. nunca, né? Por isso que eu acredito que a gente começa a viver a eternidade aqui, agora, a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente começa a viver um ciclo da eternidade. E é de Amém. eternidade em eternidade. Aí continua. E é isso. Dura de eternidade em eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, né? Sempre tem a nossa parte. Uma Isso. condicional, claro. Exatamente, a gente precisa guardar essa aliança com ele. Não adianta a gente falar que aceitou Jesus, eu sou filha amada de Deus, vivo, mas eu vivo como uma órfã, eu vivo como uma pessoa perdida, eu vivo uma pessoa, cada dia tem uma identidade diferente, né? Então não é coerente. E aqui para finalizar, dos que obedecem aos seus mandamentos. Então é isso, né? Quando a gente conhece a Deus, quando a gente entende a paternidade de Deus, a gente conhece também os mandamentos dele, né? Porque a gente vai viver conforme a palavra de Deus. A gente não vai viver conforme o que a nossa amiga fala, o que a gente vê no Instagram, o que, né? Cada dia a gente segue uma coisa. Não. A gente vai seguir os mandamentos, as verdades, as promessas preciosas do nosso Deus Pai para nós. E isso vai fazer toda a diferença. E isso vai transformando a nossa vida a cada novo dia, né? Glória a Deus. A gente pode continuar depois, porque eu separei mais palavras aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre isso, mas vamos orar para a gente finalizar agora. Né? Eu vou orar aqui, filho. Tá bom? Eu tô de patinho. É Tá no bom, parque da amor. cidade? Do Sudoeste. A mamãe vai orar agora, meu amor.
Senhor Jesus, nosso Rei amado, Deus poderoso, queremos te agradecer por essa palavra tão viva, Deus, tão poderosa, Deus, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas nessa manhã, Deus. Obrigada, papai, obrigada por querer nos resgatar a cada nova manhã, Deus. Querer revelar mais a nós, Deus, sobre a tua paternidade linda, Deus, e tão disponível para nós, Deus. Que em nome de Jesus, Deus, tudo que nos impossibilita, tudo que nos bloqueia, Deus, de muitas vezes acessar a tua verdade, Deus, para nós, Deus, possa cair por terra nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, que a gente possa se apossar, que a gente possa acessar, Deus, tudo que é para nós de direito, Deus, por meio da nossa paternidade, Deus, resgatada em ti, Deus. Em nome de Jesus, Deus. É o que nós te pedimos, papai. E já te agradecemos. Restaura o nosso viver para a tua honra e glória, Deus. Em nome de Jesus. Somos tuas filhas amadas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Um beijo, mana. Até a Beijo. próxima Oi, live. lindinho. Oi, Oi, Cecília. Cecília. Meu amor. Um beijo, gente. Até a próxima Beijo. terça-feira. Que Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Amém.